Estava lembrando que no comecinho dos anos 80, eu era uma jovem aspirante a cantora. Comecei a cantar em 81, especificamente. Eu acho que isso que eu vou contar é de 81 ou de 80, talvez seja por ali. Aconteceu um seriado na Rede Globo que foi muito revolucionário na época, que se chamava Malu Mulher. E era uma personagem que se separava e tinha uma filha pré-adolescente, e o final do casamento, bem aquelas coisas, e chegou a ser agredida pelo marido, se não me engano, e aquela confusão toda. E anos 80, né, a mulher precisando se emancipar, e a luta dela para essa emancipação, para esse dia a dia dela com a filha, para as questões dela como mulher sem marido a partir dali, que também não era, imagina, se hoje em dia é uma coisa que tem que ser batalhada, imagina no começo dos anos 80 era bastante batalhada. Então a gente, sabe, mobilizou o Brasil aquela luta daquela mulher. Nós torcíamos muito por ela. E vejam vocês, né, a atriz era Regina Duarte. Regina Duarte emprestando seu talento para essa personagem ficou muito marcada. Eu gostaria de comentar hoje sobre uma mensagem que a cantora Zélia Duncan mandou para Regina Duarte. Ela publicou nas redes sociais essa mensagem, relembrando um papel que a Regina Duarte interpretou nos anos 80, que era Malu Mulher, foi uma série na Globo, e como esse papel dessa mulher que aos poucos ia se emancipando, se libertando de certas amarras sociais, culturais, familiares, e se libertando e se descobrindo como uma agente social, como isso foi importante para muita gente, para muitas mulheres e muitos homens no Brasil dos anos 80. Por que a gente assistiu naquele momento, né? E eu digo isso porque eu sou cria dos anos 80 também, né? Nasci nos anos 80. Eu me lembro de ter assistido essa minissérie, talvez posteriormente alguma reprise. O que se deu nos anos 80 foi uma série de revoluções que ocorreram no Brasil, principalmente com a redemocratização, certas liberdades que eram vetadas, que eram proibidas no Brasil, e que uma geração inteira foi obrigada a redescobrir como agir nesse mundo. Um dos aspectos tinha a ver com o papel da mulher também. O que é a mulher? Como ela deve atuar na sociedade? E não dá para negar que a televisão, e a Globo principalmente, as novelas da Globo, contribuíram tremendamente para esse imaginário dessa mulher emancipada, dessa nova mulher, e um dos papéis fundamentais foi, de fato, esse papel da Regina Duarte, Malu Mulher. Eu tenho aqui em casa esse livro aqui, que é Zeferina, uma cabala brasileira, que é escrito por Diná Lemos. Eu tive a honra de ser o leitor crítico desse livro, né? A Diná me chamou para ler a obra dela e analisar e tentar ajudar, porque é uma obra que mistura memória com história, com filosofia. Então é uma obra muito interessante, e o que a Diná relata, que a Diná é uma historiadora, e o que ela relata aqui tem muito a ver também com esse papel de emancipação das mulheres nos anos 80. E ao longo da história brasileira, na verdade. Em alguns pontos aqui ela relata a disputa que havia na esquerda brasileira naquela época. De um lado, na formação do PT, uma noção de que a luta por emancipação passava pela emancipação dos trabalhadores, enquanto ela e um grupo de feministas dentro do PT, junto com esse grupo, tentava forçar a pauta feminista, que também era importante, além de trabalhar sobre as questões de base dos trabalhadores, mas também trabalhar com as mulheres, com a emancipação das mulheres, porque essa libertação feminista era tão importante quanto a libertação da classe trabalhadora. E ao longo desse período, dos anos 80 e posteriormente nos 90, você viu as mulheres no Brasil ocupando espaços gradualmente, conquistando espaço no mercado de trabalho, as duras penas, mulheres desquitadas que sofriam um tremendo preconceito, ou divorciadas, depois passa a ser mais aceito, mas mulheres que foram rompendo uma série de tabus, uma série de proibições éticas e sociais para a criação de uma nova identidade feminina. Até a Zélia Duncan menciona ali um especial que teve nos anos 80, que era Mulher 80, com várias cantoras bastante poderosas, de fortes, emancipadas e representativas do Brasil, e que esse programa foi apresentado, foi introduzido pela própria Regina Duarte. Vou deixar o link aqui para vocês assistirem a introdução desse especial. E o que acontece com a Regina Duarte, e esse papel que ela interpretou, é uma confusão muito habitual, que a gente vê correntemente, na verdade, que é confundir o papel com quem interpreta esse papel. Confundir o personagem com a pessoa, com o ator, com a atriz. Porque a Regina Duarte disse numa entrevista aí recente que ela era conservadora e continua sendo conservadora. E ao mesmo tempo, o personagem que ela interpretou naquele momento, anos 80,
Era um personagem altamente transgressor, bastante progressista, e que se gravou na memória de muitas mulheres, de uma geração inteira de mulheres que se espelhavam naquele personagem de uma atriz conservadora. E que hoje vai integrar um governo que representa os valores opostos daquilo que ela representou nos anos 80. E para você entender o impacto cultural que a Globo tem, eu recomendo que vocês assistam um documentário chamado Muito Além do Cidadão Kane. Foi proibido no Brasil durante um tempo, circulava clandestinamente entre as pessoas. Eu assisti esse documentário quando estava na universidade e agora você encontra no YouTube facilmente. É uma produção britânica e que mostra o poderio cultural e político da Globo no Brasil. E como as novelas, elas criam esse imaginário. Como as novelas têm esse poder de entrar nos lares das pessoas, porque hoje em dia quase todo mundo no Brasil tem televisão. Isso também era bastante comum nos anos 80 e 90. Muita gente tinha acesso à televisão, muito mais do que livros. E era através das novelas que o brasileiro se via representado ou não se via representado. Porque são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é você ver sua realidade lá como classe média branca, e outra coisa é você negro, periférico, vendo retratado na televisão a classe alta brasileira, ou quando você se vê retratado é como empregada doméstica ou como motorista de algum personagem rico. Mas foram gerações de brasileiros que cresceram sendo influenciados pela TV Globo, pelas novelas da Globo. Eu sou uma cria da televisão também. Eu cresci assistindo as novelas, eu cresci assistindo os programas da Globo, e esse imaginário é muito forte no Brasil. Então eu concordo com a Zélia Duncan quando ela fala que o papel que a Regina Duarte vai desempenhar agora como secretária da Cultura do Bolsonaro é uma destruição, é um triste fim para o legado de uma mulher que interpretou um papel tão significativo na TV brasileira como a Malu Mulher. Certamente isso decepciona muitos colegas de trabalho da Regina Duarte, pessoas que durante décadas trabalharam com ela, tanto diante das câmeras quanto nos bastidores, e até o Zé de Abreu falou sobre isso, né? Ele publicou algumas frases homofóbicas do Bolsonaro. Ele disse para Regina Duarte, né? Será que os seus colegas de trabalho, maquiadores, muitos homossexuais que trabalharam contigo durante anos, como é que eles se sentem agora vendo isso, né? Você indo passar pano e contribuir para um governo de uma pessoa como essa. E que não é apenas homofóbico. O Bolsonaro não é apenas homofóbico, ele não odeia apenas os gays, ele também menospreza as mulheres, menospreza os indígenas, menospreza outros grupos dos quais ele discorda, é racista, é alguém que reúne um conjunto de preconceitos totalmente retrógrados e que deixa muito claro pra gente, na verdade, quando você é uma figura dessa, que apesar dessas frases completamente repreensíveis e absurdas, que uma pessoa dessa seja eleita e que os brasileiros se vejam representados nisso. Então isso deixa muito claro pra gente que certas conquistas civilizatórias, conquistas culturais, conquistas morais, a gente não deve tomar isso como se fosse um dado, como se fosse algo que a gente não pode perder. A gente pode perder sim isso. Muitas conquistas das mulheres nos anos 80 e 90 e ano 2000 podem sim ser jogadas no lixo por causa de uma mentalidade retrógrada. Que é o que eles querem fazer, na verdade. Eles querem retornar 50, 60 anos atrás. Ou até mais, na verdade, né? Em algumas figuras da extrema-direita, voltar para a Idade Média. Talvez o maior erro de todos seja ter pensado que a Regina Duarte era a Malu Mulher. E não era. Era uma pessoa completamente diferente, e isso tem sido revelado pra gente agora. Assim como muitas pessoas saíram do armário da intolerância. Muita gente saiu desse armário. Muita gente que guardava esses preconceitos porque não eram mais socialmente aceitos, porque você não podia mais fazer piada homofóbica, fazer piada racista entre seu grupinho de amigos, porque as pessoas não iam achar graça mais, iam te repreender por causa disso. Muita gente viu a oportunidade agora para extravasar essa energia negativa contida. E como eu disse, a gente deve considerar que esses valores são eternos. Essas conquistas não são. Basta a gente pensar na história do Irã. E eu digo aqui, eu alerto aqui, que o Brasil pode sim caminhar para um Irã evangélico. Porque o que a gente viu no Irã foi justamente isso. Era uma população bastante esclarecida, em alguns sentidos com grupos militantes progressistas, bastante avançados, que estavam aderindo a uma ocidentalização dos costumes, mini saia, rock and roll, ou seja, uma população que em parte, obviamente, era conservadora, mas em outra parte era bastante progressista, e quando você tem a Revolução Islâmica no Irã, todas essas conquistas culturais foram jogadas no lixo para a instauração de um regime fundamentalista, retrógrado, obscurantista. E aqui é importante esclarecer que eu não quero dizer que os valores ocidentais necessariamente são melhores do que outros valores culturais de outros países. Não é isso, não. Mas sim valores progressistas, de fato, né? De emancipação da mulher, de acesso a postos de trabalho, de liberdade sexual, de escolher parceiros, de divorciar. Estou falando disso. Estou falando mais no sentido mesmo de direitos das mulheres.
e dos gays também, que foi outra conquista muito dura durante décadas de grupos LGBT. Então você vê países, por exemplo, muçulmanos agora, países quase teocráticos, ou que são considerados teocráticos, e que eram bastante progressistas nos anos 70, e que viram todas essas conquistas destruídas, do dia para a noite. E esse é um risco que a gente pode ver no Brasil. Como vocês viram recentemente, que até publiquei um vídeo sobre isso aqui, falando sobre uma fala do Edir Macedo, dizendo que a mulher não pode ser mais instruída, não pode ter maior formação educacional do que o homem, porque assim o homem não vai ser obedecido. Assim a mulher não vai obedecer ao homem. Porque quem tem que mandar em casa é o homem. E essa visão patriarcal, que está também profundamente entranhada em certas religiões monoteístas, ela vem com força nesse novo Brasil agora. Representados também por políticos altamente autoritários e patriarcais. Eu fico imaginando o que deve se passar na cabeça dessas pessoas, homens e mulheres, que viveram esse período de transição de um regime autoritário para um regime democrático, que lutaram por isso também, que viram parentes desaparecerem, que sofreram na pele, às vezes foram torturados, foram perseguidos. O que passa na cabeça das pessoas reassistindo o mesmo discurso agora, 2020? Mulheres que lutaram tanto para conseguir seu espaço, sendo obrigadas a ouvir um demagogo como o Bolsonaro, diminuindo as mulheres. Se é difícil pra gente, que já cresceu nesse mundo, ter que assistir isso, deve ser muito pior para quem teve que lutar para conquistar esses direitos, esse espaço. Então eu repito aqui, certas conquistas, gente, elas não são absolutas nem eternas. Foram lutas de pessoas e que a gente ainda hoje deve lutar por isso. Porque o obscurantismo, ele está ali, tentando se infiltrar. E nesse momento, agora, você tem uma atriz que simbolizou esse momento de luta por emancipação, por direitos, por espaços, em seu personagem, obviamente, naquilo que ela encenava, e agora essa mesma pessoa, a atriz real, a mulher real, vai contribuir para um governo retrógrado. Como eu disse já no vídeo anterior sobre a Regina Duarte, é a destruição de um legado isso. É a destruição de uma carreira. É a destruição de uma imagem de uma pessoa que trazia boas memórias para muita gente e que agora ficará associada de maneira inquestionável a um governo atrasado, preconceituoso, racista, misógino, homofóbico. É um triste fim mesmo. Eu vou deixar para vocês aqui no comentário fixado o vídeo da Zélia Duncan na íntegra para vocês assistirem e ouvirem o que eu tenho para dizer, porque eu acho que reflete muito o que a gente tem falado também aqui e a grande tristeza que ocupa muita gente agora. Pessoas que lutaram por esses direitos, pessoas que nasceram com esses direitos e que agora veem essas coisas ruindo. Eu quero saber também o que vocês pensam sobre essa confusão que se dá também entre personagem, no caso Malu Mulher, uma personagem que luta por seu espaço, e a atriz conservadora, e nesse caso agora reacionária, representando um governo atrasado, obscurantista, preconceituoso. O que vocês pensam sobre isso aí? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais.